Bitcoin, blockchain, criptografia, rede peer-to-peer. Se isso tudo te interessa, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar disso agora. Olá, eu sou o Marcon e esse é o Whats, o canal do conhecimento. Nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre o Bitcoin. E se você está gostando do meu conteúdo, dos vídeos apresentados, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar a fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O Bitcoin teve seu início em meados de 2008, quando um certo senhor Satoshi Nakamoto, que é um pseudônimo, que é o criador do Bitcoin, que até hoje ninguém sabe exatamente quem é, decidiu, através de uma lista de discussão na internet, divulgar que estava criando uma moeda digital. Em 2009, ele oficializa isso e dá o start inicial criando o primeiro bloco, o bloco mãe, o bloco que até hoje vem sendo lastreado dentro da criptografia do blockchain, que operacionaliza o Bitcoin. Calma que eu já vou explicar tudo isso. Então, primeira coisa, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é a moeda digital, é o valor que você está transferindo, que você está pagando, que você está recebendo de um lado para o outro, de uma pessoa para outra. O blockchain é a estrutura computacional que garante que a criptografia e essa transação, essa operação seja validada. Blockchain, então, é um conjunto de programação em bloco, aonde, quando atinge uma quantidade X de transações, de operações, que seriam os pagamentos que estão sendo feitos, ou os recebimentos, ele vai para esse bloco e aí os mineradores validam e autorizam essa transação. Mas, basicamente, a gente precisa entender no primeiro momento que existe o Bitcoin, que é validado, que é testado, que é homologado através do blockchain. E o blockchain são blocos de agrupamento de transações. Esses blocos eles têm uma vida útil de 10 minutos. Então, deu 10 minutos, não resolveram o problema que existe nele ali, a validação não foi feita, gera-se um novo bloco. Aí entra em cena os mineradores. Quem são os mineradores? Os mineradores são as empresas que têm esses recursos de computação, que têm esses computadores de super alta performance, que conseguem pegar esses blocos de códigos que precisam ser autorizados e validar eles. E falar, não, esses blocos estão ok, eles são válidos, eles são verdadeiros. Quando algum dos mineradores, porque são vários, a gente está falando de uma rede Bitcoin, resolve essa equação, esse problema matemático que está ali dentro desse bloco, ele informa isso para a rede Bitcoin e fala, esse bloco aqui eu já resolvi. A rede valida isso e cria-se um novo bloco. Antes de fechar o bloco, ele pega um pedacinho do bloco anterior e grava ali. Então, nesse momento, é possível a gente chegar até o bloco mãe do blockchain, que remete a um histórico de todo o Bitcoin. Então, sim, o Bitcoin tem um histórico, ele tem uma espécie de um livro contábil onde tem todos os lançamentos registrados ali, todas as operações gravadas. Isso é virtual, isso é digital, isso é feito via computador, mas é factível. O Bitcoin está projetado para ser explorado até a quantia de 21 milhões de Bitcoins. E ele tem um detalhe interessante, ele pode ser divisível em até 8 casas decimais após a vírgula. Ele é fracionário. O que facilita essa moeda ser fracionária? Ela dilui o valor e ela permite ali uma maior circulação, ela facilita a circulação, vamos dizer assim. Pontos importantes aí dessa parte. O Bitcoin é uma moeda digital, ele tem o blockchain, que é a parte que faz o teste da sua autenticidade, da sua validação, ele é divisível de forma fracionária e ele está projetado para ser limitado a 21 milhões de unidades de Bitcoin. Bom, no segundo momento, agora vamos entender que, por ser uma moeda digital, ela não depende de terceiros, ela não tem intermediários. Olha que interessante. Quando você vai guardar o teu dinheiro no banco, você tem o banco como terceiro, como intermediário. Quando você vai fazer um pagamento no teu cartão de crédito, você tem um banco e você tem uma empresa transacionando essa operação de cartão de crédito. Isso vale também para um cartão de débito, para um cartão alimentação, enfim. Em toda movimentação de dinheiro de forma oficial, existe ali um terceiro, um agente interessado em fazer aquela operação acontecer porque ele está ganhando. No Bitcoin a gente não tem isso. O Bitcoin ele é feito pessoa a pessoa, daí o termo da rede peer-to-peer. Ou seja, eu, Marcon, consigo transferir o meu Bitcoin diretamente para Maria, para o João,
para qualquer pessoa que eu queira, sem depender de um banco, sem depender de um terceiro. Eu dependo exclusivamente da rede Bitcoin, que é essa estrutura que a gente falou no início, da internet para fazer essa informação chegar. Então, essa descentralização, ela traz uma abrangência muito mais forte para essa moeda. Por quê? É como se fosse o dinheiro. O dinheiro, quando você troca dinheiro de uma pessoa para outra, é diretamente ali, você não tem um agente terceiro. O Bitcoin é a mesma coisa. Quando você troca dinheiro, por mais que você sacou o dinheiro no banco, depois que você pegou esse dinheiro na mão e você paga uma segunda pessoa, esse terceiro que te deu o dinheiro não tem como ele saber para quem foi o dinheiro. Então, essa parte, ela dá muita autonomia para as pessoas. Isso está incomodando muito os governos atuais, está incomodando muito os grandes bancos. Por quê? Perde-se o poder, perde-se o controle. Eles não vão ter mais o controle da moeda, como é feito hoje. E um detalhe, a economia tende a se autorregular de forma mais imparcial ainda. Por quê? O Bitcoin sendo descentralizado, não tendo como ser controlado por bancos ou por instituições financeiras, você não consegue, por exemplo, o meu país está numa crise, então eu vou emitir mais papel moeda. Eu vou resolver o problema aqui, vou gerar uma inflação lá na frente, mas depois eu vejo o que eu faço e talvez eu imprima mais moeda. Então isso não vai acontecer. E aí o Bitcoin carrega uma característica que os economistas traduzem como deflação. Ela é uma moeda deflacionária. Um parênteses aqui, não sou economista, tá? Então, os termos que eu estou usando, eu estou tentando trazer isso da forma mais prática possível. Existem alguns questionamentos em relação à questão de ser um dinheiro utilizado de forma criminosa. O mesmo acontece com o dinheiro papel moeda. Bom, um outro ponto interessante, os mineradores, que são essas empresas que fazem essa validação da operação do Bitcoin, eles recebem por isso. Eles recebem bitcoins como recompensas por fazer essa decifragem desse código. Essas recompensas, de tempos em tempos, elas estão sendo diminuídas até que se chegue no valor zero, até que os mineradores não mais recebam por fazer esse serviço. Eles vão receber por fazer outras operações nos bitcoins, mas não mais isso. Então esse é um outro ponto também, esse é um outro coadjuvante também que torna o Bitcoin uma moeda segura, uma moeda eficiente. Bom, por ser uma moeda intangível, ela causa às vezes um certo desconforto, porque a gente vem de uma era que é muito materialista, que tem as coisas muito assim, tangíveis, muito visíveis. Mas vamos voltar um pouquinho na história aí da humanidade, na história das comunicações, por exemplo. No começo, quando você precisava mandar uma mensagem para alguém, o cara ia a cavalo, né? O rei escrevia a mensagem lá num pergaminho, num papel, numa carta, o cara pegava o cavalo e demorava dias, sei lá, semanas para a informação chegar no destino. Depois de um tempo, muito tempo depois, inventou-se o telégrafo. Aí já era mais rápido, mas tinha que ter um autoconhecimento ali para entender os códigos e tudo mais. Aí, depois de um tempo, a gente tinha as cartas, imagine. Mas mesmo assim, para você mandar uma carta para atravessar o oceano, quanto tempo não demorava? Até que finalmente chegou a internet. Tudo que eu falei antes da internet você enxergava. O cavalo, a carta, o telégrafo. A internet você não enxerga, então é intangível. Mas você consegue mandar uma comunicação em poucos segundos, em milésimos de segundos, para outra pessoa, através da internet, através de um mensageiro instantâneo, através de um e-mail. Isso vale para a moeda, gente. A moeda, assim como o ouro teve o seu auge, o papel moeda está cada vez mais escasso, a moeda digital é a mesma coisa. Ela é intangível, a gente não vê, mas ela tem a mesma funcionalidade, ela chega no seu destino, ela consegue cumprir o seu papel de fazer o seu pagamento, o seu recebimento. Com o tempo, essas questões virtuais e digitais tendem a se materializar no nosso dia a dia e a tirar essa desconfiança que a gente tem. Gente, esse assunto ele é um pouco complexo, né? Por quê? A gente está falando de uma moeda intangível, então uma moeda que a gente não consegue pegar na mão. A gente está falando de blockchain, de programação computacional, então eu preciso ter uma estrutura tecnológica para processar isso. Mas isso é a modernidade, isso é a evolução. É um dinheiro novo, é uma situação nova, então a gente realmente se assusta quando começa a falar disso, porque a gente está falando aqui de coisas que a gente não vê, que a gente só enxerga na tela do celular ou na tela do seu computador. Você pode adquirir bitcoins através de uma corretora,
e aí você vai mais para o lado do investimento financeiro, onde você vai comprar para depois talvez revender isso, né, para você trabalhar ali na valorização dessa moeda, dessa criptomoeda. Você pode comprar bitcoins e guardar esses bitcoins. Mas pera aí, Marcon, você falou que é intangível, como que você vai guardar isso? Bom, quando você compra um Bitcoin, você está comprando um código que está dentro, lembra que a gente falou lá atrás do blockchain? São os blocos de homologação, de validação dessa moeda. Então você compra um código que já foi homologado, que está dentro desse blockchain, que está dentro da rede. Então você recebe esse código, você guarda esse código eletronicamente, né, digitalmente, dentro de carteiras digitais específicas para se guardar o Bitcoin. Então é uma informação, é um arquivo criptografado que você guarda, vamos pensar assim, num pendrive. E você tem algumas senhas para você acessar esse pendrive. Senhas que parte delas ficam com você e parte está na rede. E aí você junta as duas e abre o teu pendrive e pega digitalmente o teu Bitcoin e faz o pagamento que você quer. Tudo isso virtual, tá, gente? Então existe sim formas de você guardar o Bitcoin. Ah, eu posso comprar então uma carteira digital dessa e guardar meus Bitcoins? Pode, tá? Você pode ter seus Bitcoins na sua mão, mesmo que numa espécie de pendrive de forma digital, é possível. Lembrando que ele não deixa de ser intangível, porque é informação, é o dado que vai estar ali dentro que vai ter validade. E se eu perder a senha dessa carteira digital, o que acontece com esse Bitcoin? Meu amigo, não acontece nada, literalmente, porque se você perder a chave de acesso a essa carteira de Bitcoin, esse Bitcoin, basicamente, ele é inutilizado. Ele nunca mais consegue ser utilizado, porque a rede não vai ter a parte da senha que você tem ali, e essa descriptografia ela não é possível, ela não é viável, ela não tem como ser feita. Então perde-se aquele Bitcoin. Mas o que o futuro reserva para o Bitcoin? O que o futuro reserva para as moedas digitais? Fato é que isso está crescendo, isso está evoluindo. Não temos só o Bitcoin, a gente tem outras moedas, a gente tem o Ethereum, a gente tem a Dogecoin, que nem moeda digital é, né? Mas que tem ali o seu valor sendo atribuído. O Bitcoin é uma moeda digital, é uma moeda intangível, é uma moeda descentralizada. Ela vai substituir o dólar, substituir o real, substituir o euro? Eu acredito que não, ela vai complementar. Assim como existem as paridades de moedas de outros países, ela vai complementar. Porque o processo de operação acaba se tornando muito mais acessível, muito mais barato. Então temos que nos acostumar com isso. É mais um movimento de evolução da humanidade que eu entendo que veio para ficar. Não consigo ver o Bitcoin fora da jogada, não consigo ver o Bitcoin mais não existindo. Sobre o Bitcoin é isso, o recado está dado. E você, já fez alguma operação com Bitcoin? Já fez alguma transação? Deixa aí no comentário, fala pra gente se você já usou Bitcoin ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Isso me estimula a criar mais conteúdo e isso também ajuda o YouTube a entender que esse assunto é importante e isso tem que chegar a mais pessoas. Lembrando sempre que o WhatsApp traz para você informação de qualidade. Deixa aqui o meu muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!